Olá pessoal, beleza? Então vamos lá começar com mais um vídeo aí sobre o nosso assunto aí, sobre a escravidão, né? A gente falou no primeiro vídeo que a gente começou a falar sobre a escravidão, a gente falou sobre a Mesopotâmia, né? Depois no último vídeo aí que a gente fez, a gente falou sobre o Egito, né? As características da escravidão no Egito, né? E agora vamos falar um pouco sobre a escravidão na Grécia, certo? Vamos ver como é que aconteceu essa escravidão na Grécia, qual foi a característica dessa escravidão na Grécia. E da mesma forma que eu fiz com os outros, né, com os outros vídeos, eu vou tentar também dar uma contextualizada na Grécia, né? Falar um pouquinho aí sobre a Grécia, ver como é que funcionava a Grécia. É óbvio, né? Como as outras que eu falei da Mesopotâmia e falei também do Egito, nós não vamos falar lá do que a Grécia, o berço da civilização ocidental, né? A gente vai ter que ficar horas e horas aqui falando dos deuses, toda a mitologia grega, enfim, né? Toda a arte grega, a arquitetura, a filosofia grega. Não tem como falar de tudo isso, né? São anos de vídeo aqui. Então, a gente vai focar no que a gente quer. A gente vai focar na escravidão. Mas, antes de ir diretamente na escravidão, nós temos que falar um pouquinho, né, sobre contextualizar, né, a questão política mesmo da Grécia. Como é que aconteceu, quais foram os períodos, mais ou menos localizar geograficamente, temporalmente, essa Grécia, né? O que era a Grécia? A Grécia antiga não é o país Grécia hoje, né? Claro, o país Grécia hoje faz parte do que era a Grécia antiga, óbvio. Inclusive, Atenas é a capital. Mas Atenas, na verdade, era uma cidade-estado, né? Porque a Grécia se dividia em várias cidades-estado com um governo próprio, né? Então, ela era várias cidades, a gente vai ver ali ao redor uma parte do Mediterrâneo ali, onde se localiza a Grécia hoje, e os arredores ali existiam várias cidades. Então, nós vamos se deter a um pouquinho da política da Grécia, assim como nós fizemos nos outros. Vamos se abster de pesquisar sobre os deuses, sobre a mitologia grega. A mitologia grega é fantástica. A gente começar a estudar aqui é um tema que chama muito atenção, mas que é muito estudo, né? Como surgiu os deuses gregos e tal, né? Zeus, né? Os semideuses, né? O Hércules. Bom, todo mundo sabe aí dos filmes, dos jogos aí, mas não é isso que a gente quer. A gente vai falar da escravidão mesmo, tá? A Grécia, né? O Partenon aí, o templo da deusa Atena. A deusa Atena, que para os romanos era conhecida como Minerva, né? A deusa da sabedoria, da inteligência. Esse é o templo de Atena, ficava em Atenas. O Partenon, que é visitado todo ano aí por milhares de pessoas. Vamos lá, então, falar um pouquinho da política, né? Eu vou tentar fazer uma contextualização de como era a política na Grécia, para depois nós entrar diretamente nos escravos, né? Bem rapidinho, como eu fiz nos outros, assim, nem rapidinho, né? Bem sucinto, né? Bem para tentar falar uma maneira bem ampla da política. Então, a história da Grécia, ela foi dividida em 5 grandes períodos, tá? Ela foi dividida no período pré-homérico, né, antes de Homero, né, que foi um escritor aí que escreveu a Odisseia e a Ilíada. Então, antes dele, né, 2000 AC a 1100 a.C., né, esse período foi considerado o período
homérico. O período homérico, de 1100 a 800 a.C., né? O período arcaico, que é o período de 800 a.C. a 500 a.C. O período clássico, né, que é o mais conhecido, onde se formam as cidades-estados, mais se fala das cidades-estados, nessa formação dessas cidades independentes e tal, que vai do ano 500 a.C. a 336 a.C., certo? E o período helenístico, já do Alexandre o Grande, né, que vai de 336 a.C. a 146 a.C., tá? Esses dois períodos aí são os que a gente mais vai falar, porque é os que mais se tem registros. O período pré-homérico e homérico, eles já não têm esses mesmos registros. Até tem uma parte do período homérico que se chama a Idade das Trevas, porque não teve muito registro, né? Foi meio misterioso o que aconteceu, né? E então, esse clássico e esse helenístico, esses períodos, são os que mais a gente vai falar e que mais nos interessam, né? Então, o que se caracteriza pela civilização grega? A civilização grega se caracteriza pela cidade-estado. A cidade-estado, a gente já falou da cidade-estado da Mesopotâmia, né, que tinha o seu deus, o seu governante. Bom, a cidade-estado grega também tinha a sua administração própria, os seus militares próprios, os seus deuses, que nem Atena era a deusa de Atenas, protetora de Atenas, que era uma cidade-estado, e essas cidades-estados se chamavam polis, era a polis grega. Diferente da cidade-estado mesopotâmica, a cidade-estado grega, existia democracia, existia eleições, então é um pouco diferente, né? A Mesopotâmia eram reis. Mas, enfim, eram as cidades-estado. Cada cidade-estado dessas, ela se desenvolveu de maneira diferente uma da outra. O que a gente mais tem registro e o que mais a gente vai falar é sobre Atenas e Esparta, né? Atenas e Esparta são as que a gente mais tem registro e é o que, né, a gente pode falar com mais propriedade, vamos dizer assim. Mas todas elas se desenvolveram de uma maneira diferente. Atenas tinha sua particularidade, Esparta tinha sua particularidade, Olímpia tinha sua particularidade, enfim, todas elas tinham a sua particularidade. Aqui, para a gente ter uma ideia do que era a Grécia, né, a Grécia Antiga, nós temos aqui cada uma dessas cidades, né, Olímpia era uma cidade-estado, que a gente falou aí, Esparta era uma cidade-estado, conhecida, né? Maratona era uma cidade-estado, Atenas era uma cidade-estado, Tebas era uma cidade-estado, certo? Então, assim, e aqui, a gente tem o Império Persa aqui desse lado aqui, a gente tem o Império Persa que divide, que existiram muitas batalhas entre os gregos e os persas, né? Aqui, essa região se chamava a região da Ática, eram cidades-estados que faziam parte da região da Ática, tá? E aqui, a região de cidades-estados que era a Lacônia, que era a península do Peloponeso, né? Era a região também chamada de Lacônia, como diz aqui, Eram cidades-estados diferentes. Eles tiveram um pouco de conflitos entre eles, né? Depois nós vamos falar um pouquinho rapidinho sobre isso. Alguns conflitos bem complicados aí que tiveram, que acabaram ruindo o Império Grego, esses conflitos. Certo? Então, assim, o que eu queria dizer? A Grécia Antiga, onde existisse uma cidade-estado que tivesse uma cultura semelhante à grega, tivesse a língua grega falada, né? E alguns deuses, né? Alguns deuses que
que eles compartilhavam esses deuses, essa cidade-estado era considerada uma cidade-estado grega, principalmente pela língua, né? Falava a língua grega, você fazia parte de uma cidade-estado grega. Beleza? Aqui, mais ou menos, a ideia de uma polis, né? Aqui tem uma reconstituição aí do Partenon, que a gente viu, né? Que era a deusa, a estátua da deusa Atena, né? Que era protetora dessa cidade. A Acrópole, porque era uma acrópole, porque era um lugar alto, né? Ateniense, que a Acrópole é ateniense. Então, enfim, isso aqui é mais ou menos uma representação do que era uma polis, né? Tinha a entrada, tinha o templo aí para os deuses, aqui era em homenagem à deusa, né? Enfim, era uma cidade com sua administração, com seu deus e a sua população falando grego, tá? Vamos retroceder um pouco lá agora. O que eu queria, naqueles períodos, né, que a gente dividiu, falar um pouquinho dos períodos anteriores. A civilização, as primeiras civilizações que se tem registro, a civilização minoica, né, ou cretense, que ela surgiu ali na ilha de Creta, certo? A ilha de Creta, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. A ilha de Creta é aqui, né? Aqui, a ilha de Creta, né? Fazia parte aí dessa questão grega, que depois migraram para o continente, né? Enfim, essa aí é a ilha de Creta, só para nós nos localizar geograficamente. Essa civilização de Creta se caracterizou por palácios, né? Muitos palácios, então não tem muitos registros dessas civilizações. Existe um vácuo aí entre uma civilização e outra, mas enfim, ela se caracterizou por grandes palácios e grandes mitologias, né? A mitologia aí começou ali, minoica, por causa do rei Minos, né? Do labirinto e tal. Então ali começa a civilização que se desgrega, né? Depois da civilização minoica ou cretense, vem a civilização micênica, que também foi uma civilização que terminou de uma maneira que ainda deixa mistério, né? Não se tem muito registro, né? Eles chamam de Idade das Trevas nessa parte, porque não se tem muito registro, ela simplesmente desapareceu. Existem várias teorias, né, do porquê e como ela desapareceu, né? Fome, alguns terremotos, outros muitas guerras, enfim, são várias questões que envolvem a civilização micênica. Mas o que podemos caracterizar, né? Podemos caracterizar da civilização micênica é o período homérico. Homero, né? Que ele escreveu os cânones da literatura ocidental, a obra Ilíada e Odisseia, né? Que é uma obra literária muito conhecida, muito falada, né? E que é uma obra de Homero. Queria falar um pouquinho da Ilíada. Se nós falarmos um pouquinho da Ilíada, por exemplo, tudo se baseia na cidade, na mitológica cidade de Troia, certo? A Ilíada, por exemplo, ela relata o final da guerra de Troia, né? Ela relata, essa obra literária relata o final da guerra de Troia, né? O presente dos gregos, né? Quando o presente dá o cavalo de Troia e os troianos abrem os portões, né? Que era uma muralha intransponível. Aí os gregos dão esse presente que eles consideravam dos deuses. Aí os gregos saem do cavalo e matam. Não, todo mundo conhece a história, né? Desse final, dessa Ilíada, né? Do final da guerra de Troia, tá? E terminada a guerra de Troia, começa a Odisseia, certo? É outra obra literária que narra os fatos quando termina a Guerra de Troia, que eram os últimos anos da Guerra de Troia, que é a Ilíada, começa a Odisseia. O que é a Odisseia? É o retorno de Ulisses para casa, certo?
ou também conhecido como Odisseu, por isso que é o nome da obra, né? É o retorno de Ulisses para casa. Ulisses retorna para casa 10 anos, ele retorna por 10 anos, né? Durante 10 anos, ele demora 10 anos para chegar à sua casa, ele vai passando por um monte ele vai enfrentando a ira de seres mitológicos e tal, e a proteção, sempre com a proteção de Atena, né? A deusa aí da sabedoria, né? Então, essa é a grande obra desse período, dessa caracterização dessa civilização micênica, né? É o Homero que escreveu essas duas grandes obras, nós temos até hoje, e são feitos filmes de tudo isso aí, né? Beleza. Então, vamos falar sobre o que realmente que se tem mais registro aí, que é o período clássico, né? Já pulamos 3 períodos, falamos brevemente, e agora é um período clássico. Então, o período clássico se caracteriza por associações de proprietários privados de terra. O que seria associações de proprietários privados de terra? Era muito importante na Grécia se tornar cidadão grego. A cidadania era um privilégio. Por quê? Porque a cidadania, você tinha os seus direitos políticos preservados, né? Então, a partir da cidadania, você podia votar, você podia escolher, você podia ser eleito, enfim, você tinha que ter a cidadania. A cidadania era muito importante para as cidades-estados gregas, tá? Principalmente Atenas, que se caracteriza pela democracia, né? Mas essa cidadania, e mesmo essa democracia que é falada, era um privilégio para poucos, né? Você tinha que ser da elite, você tinha que ter dinheiro, né? Você tinha que ter dinheiro, seria grandes propriedades de terra, né? Na época, os grandes proprietários de terra eram os que eram os verdadeiros cidadãos, tá? Por exemplo, se fala muito da democracia em Atenas, porém, estrangeiros e mulheres eram excluídas da vida política, não podiam votar, não tinham direito a se manifestar, enfim, democracia entre aspas, que a gente pode dizer naquela época. Os estrangeiros, na verdade, eram os que, muitas vezes, essas polis, pessoas de outros lugares vinham morar, ou houve um pouco de expansão territorial, né? E essa expansão acaba subjugando alguns povos que estavam ali, mas eles não eram considerados gregos, né? Eles eram considerados estrangeiros, então eles não tinham esses direitos, tá? Então era muito importante ser cidadão grego. Muitos queriam ser cidadãos gregos, certo? Por quê? Porque você tinha os seus privilégios, você tinha participação política, tá? Agora comparando, vamos fazer aquela comparação um pouquinho entre Atenas, Esparta e as outras cidades-estados, as outras polis gregas. Mas as outras polis gregas se tem pouca informação, né? O que ficou mais preservado foi Atenas e Esparta, que eram as maiores, e dominaram o cenário aí, né? Então, assim, vamos fazer uma diferenciação entre elas. O que eu falei anteriormente era um geral de todas as outras cidades-estado. Aqui, falando de Atenas, podemos dizer que os estrangeiros tinham um relativo traquejo social, ou seja, eles tinham uma pequena participação, eles até eram bem recebidos pelos atenienses, os atenienses prezavam pela democracia, foi lá que começou a participação popular, tinha participação popular, eles tinham uma participação onde o povo dava sua opinião também, né? Então, Atenas era um pouco mais aberta que isso, né? Esparta já não. Esparta já ele se caracteriza por populações submetidas que não eram consideradas cidadãos espartanos. Se caracteriza os zilotas, que nós vamos falar depois, não eram exatamente escravos, mas é aqueles escravos entre aspas, né? Então, Esparta era um pouco mais rígida nesse aspecto. Atenas era mais aberta. Falando dos escravos, assim, né? Os escravos, eles estavam à mercê de seus proprietários, tanto em Atenas, como em Esparta, como em qualquer outra cidade grega, né?
qualquer outra polis grega, eles estavam à mercê dos seus proprietários. Seus proprietários eram possuidores dele. Eles tinham o poder de matar, os poderes de castigar, sem que nada acontecesse a eles. Né? Bem diferente, por exemplo, da Mesopotâmia, que nós tínhamos falado que existiam leis que protegiam os escravos. Ali não. Ali os proprietários eram os donos dos escravos. Né? Se eles quisessem matar, matavam. Não ia acontecer absolutamente nada com eles. Nada. Certo? Até porque eles não eram cidadãos. Normalmente eram os prisioneiros de guerra. Tá? Fazendo uma outra diferenciação entre Atenas e Esparta, é importante isso para nós entender essa questão, até para depois nós falarmos dos escravos de um e de outro. Né? Esparta era uma cidade diretamente ligada com a capacidade guerreira, certo? Para ser cidadão espartano, você tinha que estar cumprindo, como diz ali, apenas era cidadão aquele que cumprisse seu dever cívico defendendo a polis, defendendo a cidade. Né? Você só era considerado cidadão, importante, é muito importante, né, ser cidadão para os gregos, né? Você só era cidadão em Atenas se você cumprisse com o dever de defender a polis, certo? E não fosse estrangeiro. Né? Você era um espartano defendendo a polis. A organização da cidade se voltava ao treinamento militar. Então, é o seguinte, essa cidade-estado, essa polis grega se caracterizou justamente por isso, por ter um grande poder militar, uma grande capacidade guerreira. Né? Tudo na cidade se voltava ao treinamento militar. As crianças, desde muito pequenininha, elas eram treinadas para se tornarem grandes guerreiros, né? Grandes militares. Então, essas crianças eram pegas pequenas, muitas vezes chicoteadas para aguentar a dor, elas eram maltratadas, né, para não se surpreender por nada e tal, né, mandado ficar separado do seu povo e sobreviver sozinha, enfim, eram treinados militarmente, realmente eles eram treinados militarmente desde crianças, né? Eles caçavam escravos, muitas vezes faziam eles caçarem escravos, né? Caçarem escravos para treinar assim, militarmente. Então, assim, elas eram judiadas para aguentar dor, para não se render, né? E não se entregar fácil no momento da guerra, desde muito pequeno, né? A mentalidade delas era treinada para isso. E então, desde pequeno, treinado para a arte da guerra, né? Sendo assim, né, a sociedade era extremamente hierárquica e rígida, né? Como o militar é hierárquico, né? A gente tem as hierarquias militares, acaba isso refletindo na própria sociedade, né? Quem tinha os poderes eram os militarmente superiores. Os direitos políticos eram bastante restritos, mesmo entre os próprios cidadãos, né? Então, para ti conseguir ter o direito político, para ti ser um cidadão, para ti poder chegar a participar da administração da cidade, né? Tinha seus direitos bastante restritos, não era qualquer um que fazia isso, né? O que o cidadão tinha que fazer? Treinar, né? Era um treinamento contínuo nas artes militares e obediência. Era um lugar, né? Era uma polis que se caracterizava por isso, essa característica guerreira, obediência aos mais velhos, obediência às patentes maiores, sem muito questionamento, sem muita dúvida, é aquilo, lutar e morrer, tá? Pela polis. E a gente tem um filme muito legal, né? A maioria já deve ter assistido, que é 300 de Esparta, que conta mais ou menos essa ideia, né?
essa ideia desses espartanos, grandes guerreiros, né, grandes militares, que são treinados desde criança, que as crianças são submetidas até muitas vezes a maus tratos para não se render fácil, para absorver a dor, para aguentar a dor na batalha, enfim. É essa a ideia. Assistam o filme 300 de Esparta. A Esparta, ela fazia, como eu falei antes ali, ela fazia parte da península do Peloponeso e ela liderou a Liga do Peloponeso. O que foi a Liga do Peloponeso? A Liga do Peloponeso foi várias cidades-estados que se uniram, né, e criaram uma liga, né, para defender o seu território e para enriquecer aí as suas cidades. Tá? Vamos falar um pouquinho de Atenas agora, para diferenciar. Era diferente de Esparta, né? Na verdade, Atenas também tinha poder militar, óbvio, né? Tinha os seus militares, mas a cidade não era voltada exclusivamente à questão militar. Bem pelo contrário, a cidade era conhecida por sua contribuição em diversas áreas do conhecimento, desde a arte, filosofia e literatura, né? Cerâmica grega de Atenas, existe a cerâmica, existem as obras literárias, como eu falei lá de Homero, né? Da Ilíada e a Odisseia, né? Filosofia, então, nem se fala, né? Os grandes filósofos gregos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Então, eles contribuíram em arquitetura também, né? Eles contribuíram em outros segmentos bem importantes, assim, evoluiu culturalmente. Atenas foi a grande cidade grega, né? A grande polis grega, certo? Atenas, ela era fazia parte da Liga de Delos, que era da região da Ática, como eu mostrei ali. Então, a mesma coisa que aconteceu na Liga do Peloponeso, várias cidades-estados se uniram, a Liga de Delos fez a mesma coisa. Ela se uniu, diferentes cidades-estados se uniram, quem comandava mais, né, à frente dessas cidades era Atenas, nem sempre, mas depois ela tomou o poder dessa liga, né, e começou a absorver as riquezas dessa liga, por isso que aconteceu conflitos também, mas essa liga era principalmente para defender a cidade do ataque persa, né? Tinha algumas cidades ali que estavam na costa do Mediterrâneo e que, né, Mar Egeu ali, e que estavam em fronteira com os persas, então eles têm uma constante batalha com os persas. Como eu falei, Atenas ela tinha uma participação maior dos cidadãos, né? Os cidadãos tinham poder quando não eram os estrangeiros, eles tinham poder de voz. Eles eram ouvidos, eles tinham assembleias e colocavam as suas questões, o que eles queriam, o que eles não queriam, o que eles achavam melhor para a cidade, e eles eram ouvidos, certo? Então, aí vem a democracia, né? Os cidadãos eram ouvidos, mas tinha que ser cidadão, não podia ser estrangeiro e nem mulher, e nem escravo, óbvio, né? Escravos normalmente eram os estrangeiros normalmente eram escravos. Então, a participação dos cidadãos era os cidadãos, né? Os proprietários de terra, e apesar de muitos cidadãos pobres também em Atenas conseguirem voz, conseguirem participar politicamente, conseguirem clamar algumas reivindicações deles, né, que eles achavam bom para eles, né? Ali, como eu falei, né, a democracia ateniense, que é destaque a democracia, né, o cidadão acabava podendo participar mais ativo, né, da polis, da cidade. Em Atenas aconteceu o fim da escravidão por dívidas, em uma época, né, reivindicado pelos camponeses e tal, por isso que eu digo que essas reivindicações, muitas vezes elas eram atendidas, conseguiu-se o fim da escravidão por dívidas. Né? A partir do fim da escravidão por dívidas, você não precisava virar escravo da outra pessoa.
Também essas reivindicações retiraram a necessidade de possuir terras para o exercício do direito político, expandindo a noção de cidadania, como eu falei, né? Primeiro, nos grandes, né, em outros períodos que nem nós falamos, né, como a gente falou, tinha que ser um grande proprietário de terra. Com o passar do tempo, a democracia foi se ampliando e tu não deveria ser cidadão de Atenas, não poderia ser estrangeiro e mulher, como eu falei, e nem escravo. Mas tu poderia ser uma pessoa pobre, né, que teria um direito político, que poderia dar a tua opinião, que poderia reivindicar alguma coisa. Beleza? Então, essa é a democracia ateniense, que é destaque nessa polis grega, né, que era a democracia. Também os estrangeiros, como a gente já tinha falado, eram bem recebidos, né, podendo morar na cidade. Né? Outras cidades não permitiam isso. Né? Esparta não permitia estrangeiros receber estrangeiros e que eles morassem lá. Não, tinha que ser espartano. Né? Não poderia. Até porque o poder militar de Esparta não deixava eles entrarem e acabou. Atenas recebia melhor os estrangeiros. Né? Os estrangeiros poderiam chegar em Atenas, poderiam estabelecer residência, mas não poderiam participar da atividade política. Fique claro. Beleza. E os cidadãos, né, eram quem tivesse pai e mãe nascidos na polis. Tá? Para nós definir cidadão. Né? Só era cidadão, o estrangeiro não era cidadão. Só era cidadão quem tivesse pai e mãe nascidos naquela polis, você virava cidadão ateniense, cidadão espartano, né? Cidadão de Olímpia, cidadão de Tebas, enfim. Tinha que ter pai e mãe nascidos na polis. Existiam algumas exceções, né? Algumas exceções que se conseguia a cidadania prestando algum serviço excepcional para a cidade. Tá? Você conseguia, se você fosse prestasse um serviço que fosse de grande valor, né, para a cidade, ele poderia ser dado a cidadania para você tinha os direitos políticos e tudo mais. Mas, enfim, era como diz aqui, né, era um caso excepcional. Batalha das Termópilas. Como falei, aqui temos o mapa, depois eu vou voltar um pouquinho. Aqui temos o mapa, e a gente repara que, eu quero falar da Batalha das Termópilas, tá? Essa batalha é muito interessante, que a Batalha das Termópilas, ela é do filme, no filme 300, ele fala dessa Batalha das Termópilas, né? A Batalha das Termópilas, o que era? Foi a união, né, de toda a Grécia, ou seja, da Liga de Delos e da Liga do Peloponeso, né, de Esparta e Atenas, que eram as lideranças dessas cidades, se uniram para lutar contra um inimigo em comum. O inimigo em comum... Opa, passei errado. Aqui. O inimigo em comum era o Império Persa. Esse império era o inimigo em comum. Como eu falei, ó, aqui vem o mar Mediterrâneo, ó, beleza? E aqui, o mar Egeu. Isso aqui que está em escuro aqui é tudo Grécia. Né? São cidades-estados gregas. Olha. Cidades-estados gregas. Né? Essas cidades-estado gregas estavam em fronteira aqui com a Pérsia e eram um inimigo em comum. Então, as Termópilas foi uma batalha entre os gregos unidos, entre Atenas, Esparta, enfim, várias cidades-estado, né? A Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, né? A Liga de Delos, aqui, ó, Delos é a região, e a Península do Peloponeso. Eles se uniram e eles lutaram contra os persas. Aqui, a Batalha das Termópilas aconteceu aqui, né? Conhecida a Batalha das Termópilas, que era um desfiladeiro, e os espartanos foram ali e fecharam esse desfiladeiro para os persas não penetrarem na Grécia, no resto da Grécia, que
invadir aqui tanto Esparta, como Atenas, como Maratona, né, como as outras cidades, Tebas, as grandes cidades. Então, eles fecharam aqui, ó, fecharam, né, com poucos espartanos, existiam poucos espartanos, eles fecharam aqui para os persas não invadirem. Depois, morreram, né, esses espartanos, e depois um poderio mais forte foi e venceu, acabou vencendo os persas mais tarde, certo? Então, essa foi a Batalha das Termópilas. Depois da Batalha das Termópilas, aconteceu uma guerra que durou mais de 30 anos, que foi da Liga de Delos contra a Liga do Peloponeso. O nome dessa guerra foi a Guerra do Peloponeso. Enfim. Aí essa guerra começou uma batalha que durou mais... as guerras, enfim, não duravam muito, mas essa durou mais de 30 anos, e aí acabou devastando a Grécia, né? Ela acabou com a Grécia, principalmente os homens, né? Muitos homens morreram, não tinham mais exército para repor, certo? Não tinham mais o exército para repor, e muitos homens morreram. A Grécia começou a entrar em decadência, porque as mulheres ficaram sozinhas nas cidades, começaram a tomar conta das cidades, mas não tinha reprodução, né? Os homens iam para a batalha e morriam. Essa guerra, que durou mais de 30 anos, aconteceu isso. Então, agora, depois dessa diminuição de contingente da população masculina, né, da Grécia, né, vem o período helenístico. O período helenístico se caracteriza por Filipe II, rei da Macedônia, né? Como os gregos já estavam com muito poucos homens nas cidades, né? Não tinham poder para defender essa cidade, ele veio, né? Ele era macedônio daqui, ele desce e ele domina toda a Grécia. Filipe II domina toda a Grécia, né? E seu filho, Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, acaba criando um império. A partir dessa diminuição da população masculina, as cidades ficaram mais fracas, né? Não tinham ninguém para defender eles, ia demorar para a próxima geração crescer e conseguir defender a cidade. O Felipe II, muito inteligente, se aproveita desse problema do resto da Grécia e a domina. Então, o rei Filipe II, rei da Macedônia, né, acaba dominando a Grécia, e posteriormente Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, cria o Império Grego. E depois desse Império Grego, que tem uma grande extensão territorial, ele vai dominando, né? Uma grande extensão de terra, cria as Alexandrias, ele domina o Egito, ele domina a Mesopotâmia, enfim, ele cria um vasto território. Nós vamos mostrar ali mais ou menos aí quanto que era o território do Império Grego. Depois dele conquistar todo esse império, posteriormente, quando ele morre, e acaba sendo dominado, todo esse império que era grego acaba virando romano depois. Enfim, um império vai sucedendo o outro, e assim aconteceu. Olha aqui, ó. Nós temos aqui mais ou menos a ideia do que foi o Império de Alexandre, o Império Grego. Ele veio aqui, na Macedônia, tudo isso que está em escuro aqui é o Império Grego. Aqui nós temos o Mar Mediterrâneo, né? Esse claro aqui é o mar, certo? Ele fica mais claro. A ilha de Creta aqui, Esparta, né? A Grécia em si, toda a Grécia aqui, que era aquela região que eu mostrei. Porém, olhem bem todo o império
que o Alexandre consegue dominar. Ele vai de lá, do Mar Egeu, lá onde é que estava a ilha de Creta, a Grécia, aquelas polis gregas, e vem até a Índia. Todo esse aqui, tudo isso vira a Grécia, Império Grego, né? O Egito, ele vence todas essas batalhas. Certo? Aqui, ó. Aqui nós temos a Mesopotâmia, como eu falei naquele áudio da Mesopotâmia, onde o Alexandre entra na Mesopotâmia e domina a Mesopotâmia em 331 a.C. Aqui no Egito também é 332 a.C. E ele cria as Alexandrias, que eram território grego, domínio grego. Enfim, ele domina um grande território, muitas guerras, ele foi conquistando e ampliando o território grego. Aí eu faço uma pergunta. Uma chance para adivinhar o que gerou tantas guerras, o que gerou tanta conquista de territórios, tantos povos diferentes, né? Aqui vemos muitos povos diferentes, com costumes diferentes, etnias diferentes, né? Que ele vai conquistando e vai se apoderando desses povos, e o que se cria a partir de todo esse império que a gente vê que o Alexandre cria. Uma chance para adivinhar. Escravos. Por quê? Porque os escravos eram os prisioneiros de guerra e os endividados. Nesse caso, a grande maioria eram os prisioneiros de guerra, certo? Então, todo esse império, toda essa guerra, toda essa batalha, ela se transforma em escravos. Escravos e mais escravos. Porém, agora, a escravidão começa a ganhar outras proporções. Quando falávamos da Mesopotâmia, a região da Mesopotâmia, vamos voltar um pouquinho, a região da Mesopotâmia era isso aqui, ó. Né? A região da Mesopotâmia era isso aqui. A Babilônia ali, ó. É isso aqui a região da Mesopotâmia. Golfo Pérsico. A região do Egito era isso aqui. Eles ampliaram, sim, territórios, mas não saíram muito daqui. E já tinham escravos. Agora, com tudo isso, com todo esse poderio aqui, os escravos passaram de não ser a base das relações comerciais, a base da estrutura da civilização da época, começaram a se transformar na base da civilização. Começaram a existir muitos escravos. Eram muitas guerras, eram muitas batalhas, eram muita dominação, e a partir dessa dominação começaram a crescer um número muito grande de escravos, certo? E a gente vai ver o que acontece com esse grande número de escravos. Aí eles passam das centenas e já vão para casa dos milhares, né, com toda essa dominação. Beleza? Vamos lá, então. Vamos seguir agora com a escravidão. Bom, então, vamos lá ver como é que foi essa escravidão grega, né, na Grécia. Né? Por isso que é importante contextualizar, né, de onde surgiram esses escravos. Né? A gente diz, escravo na Grécia, assim, não, de onde surgiram? Surgiram de todas essas conquistas, essa dominação, né, que aconteceu no Império Grego. Por quê? Porque assim como na Mesopotâmia, assim como no Egito, na Grécia também, a escravidão era por prisioneiros de guerra, como a gente já falou, e a escravidão por dívidas. Né? Na cidade, na polis grega, em Atenas, né, a escravidão por dívidas houve uma época que ela foi abolida, certo? Mas, assim era a escravidão. Mas principalmente por prisioneiros de guerra. Né? Então, a maioria dos escravos no mundo grego, como diz ali, eram não gregos, importados de seus descendentes, ou seja, eram os estrangeiros que a gente já vinha falando, né?
Os estrangeiros eram pessoas que iam morar em Atenas ou em qualquer outro lugar, né? Esses eram os estrangeiros. E quando esses povos, né, eram dominados por essas cidades-estados que ampliavam seus territórios, eles se tornavam escravos, certo? Então, a maioria dos escravos eram não gregos, né? Na Grécia, os filhos de escravos continuavam escravos, ou seja, se é filho de mãe e pai escravo, continuava escravo, né? Lá, por exemplo, nós temos um parente, por exemplo, poderia escravizar outro para pagamento de dívidas, certo? Você poderia escravizar um irmão, você poderia escravizar um primo, uma tia, um tio, se ele estivesse devendo para você. Era possível na Grécia fazer isso, né? Escravizar até mesmo um parente, um irmão, né? Quem quer que seja, se estivesse com dívidas, como a gente falou em Atenas, foi abolida, né? Essa escravidão por dívidas, mas as outras polis não, né? Isso foi em Atenas, né? Mas porque lá prevalecia mais a democracia, aquela história, uma cidade um pouco diferenciada. Mas as outras não aboliram a dívida. Então, até mesmo um parente podia se tornar um escravo por dívidas. Muitas vezes esses escravos eles sofriam, sim, abusos e castigos, tá? Na Grécia, na Mesopotâmia e no Egito já era menos, mas na Grécia tinha mais violência, assim, com os escravos. Muitas vezes eles eram escravos sexuais, certo? Ali, ó, como diz ali, muitas vezes utilizado para relações sexuais. Você comprava um escravo para se satisfazer sexualmente, tá? Na Grécia tinha disso também, né? Só que, como a gente falou, como esse império cresceu muito, os escravos começam a, né, formar uma outra classe social bem grande e começa, né, a ter uma outra base, começa a formar uma base das relações econômicas, começam a ser importantes os escravos na sociedade grega, tá? Então, como tem uma quantidade muito grande e expressiva de escravos, começa a haver uma comercialização de escravos, começa a ficar um negócio, começa a ficar interessante. Se na Mesopotâmia e no Egito, fazendo uma comparação, eram poucas pessoas que tinham escravos, né? Eram pessoas, por exemplo, uma pessoa lá tinha 8, 10 escravos, né, 15 escravos, uma pessoa que tivesse uma boa condição financeira, um grande proprietário de terra, né? Isso lá na Mesopotâmia e no Egito. Aqui, os escravos começam a ser bastante, né, bastante numerosos, então começa a criar uma rede de comércio de escravos, que você comprava no Egito e na Mesopotâmia um escravo de uma outra pessoa, um negócio entre vocês dois, simples. Aqui não. Aqui já começa a ter uma comercialização, como diz ali, ó, os suprimentos de escravos nos períodos clássico e helenístico compreendiam uma rede de rotas de comércio, mercados e mercadores, cujo commodity, né, os seres humanos escravizados, alimentava essa rede por meio de processos variados. Ou seja, eles viraram uma mercadoria valiosa, certo? De tanto que tinha, começaram a se tornar uma mercadoria valiosa. Muitas pessoas queriam ter escravos. Eles começaram a aumentar em número e eles começaram a virar um comércio, né? Aqui nós temos um exemplo, ó, uma cerâmica grega, por exemplo, com registros de pessoas sendo escravos. Ó. Aqui a gente tem um desenho, pessoas ali, né, sendo maltratado, né, ou sendo usado para satisfazer as necessidades de outra pessoa, tá? Do seu senhor, no caso. Tá? Como aconteceu uma coisa na Grécia, como essa rede de comércio aumentou muito, tinha muitos escravos, o que aconteceu? Começou a acontecer a pirataria de escravos, rapto e pirataria de escravos. Isso aconteceu na Grécia, ali ao redor do Mediterrâneo, acontecia isso. Então, o que aconteceu? Os
os piratas, os corsários ali, né, eles acabavam retirando de comunidades costeiras nas quais viviam e transformados literalmente em capital humano, que poderia ser comercializado no mercado de escravos. Então, existiam navios piratas, barcos piratas, que ficavam na espreita, né? Normalmente, eles invadiam esses povoados que ficaram nas costas ali da Grécia, povoados pequenos, eles invadiam, né? Normalmente à noite, porque de dia o pessoal estava mais alerta, eles invadiam à noite, matavam muitos, né? Os homens principalmente, e raptavam os outros, né? Eles raptavam para comercializar, ou seja, o escravo acabou virando uma mercadoria, né? Acabou virando uma mercadoria e sendo pirateado, inclusive, certo? Você podia ter um escravo legalizado e um escravo pirata, sendo pirata, né? Então, assim, primeiro eles raptavam esses escravos, né? Eles raptavam essas pessoas e pediam uma recompensa sobre isso, né? E se a pessoa, né, as famílias não tinham dinheiro para pagar esse resgate, né, o resgate desse escravo, se eles não tinham dinheiro, eles acabavam indo vender os escravos no mercado de escravos, que era um bom negócio, e, enfim, existiu isso na Grécia, né, essa pirataria de escravos, virou uma mercadoria importante, uma mercadoria valiosa na Grécia clássica e helenística, como a gente viu, né? Aqui eu tenho um exemplo da Odisseia, que, claro, a Odisseia era uma obra literária, né? Não era uma obra histórica, né? Sendo assim, não dá para tirar o que está escrito lá como história, mas ela viveu naquele contexto, e naquele contexto ela escreveu o que acontecia lá. Então, temos aqui um relato, né, na Odisseia, falando disso aí, né, de piratas que ficaram na espreita, que ficaram esperando para roubar ou para roubar essas pessoas, sequestrar essas pessoas e vender como mercadoria. Vamos ler ali, ó. E os pretendentes embarcaram e cruzavam fluentes vias, resolvendo a bruta morte de Telêmaco no juízo. Há uma ilha no meio do mar, rochosa, no meio entre Ítaca e a escarpada Samos, Ásteres, pequenina, na qual há portos abriganal, um de cada lado. Lá esperavam de tocaia os aqueus. Os aqueus, né, estavam esperando para capturar essas pessoas e depois revender. Isso na Odisseia, né? Então, isso é um relato que realmente aconteceu essa pirataria na Grécia Antiga, entre cidades e estados, como o comércio era muito grande, os escravos se valorizavam muito e acontecia a pirataria, né? Era uma maneira de ganhar dinheiro aí, roubando as pessoas e revendendo. Bom, vamos fazer uma diferenciação entre Atenas e Esparta na questão dos escravos. Tá? Pegamos essas duas porque se tem mais registro, como eu já tinha falado, né? Tem um pouco mais de registro sobre Atenas e um pouco mais de registro sobre Esparta, e elas têm umas diferenças grandes, assim, então a gente, né, contextualiza assim, fica melhor, né, para a gente entender. Bom, em Atenas, como em qualquer outra polis, majoritariamente os prisioneiros eram prisioneiros de guerra, né, que eram os escravos, né, como foi abolida a escravidão por dívidas lá, majoritariamente os prisioneiros de guerra. Mas eles eram maltratados também, viu? Eles não eram considerados seres humanos dignos, e sim instrumentos vivos. Eles eram uma mercadoria, né? Uma mercadoria que era como você ter algo que queria vender, que queria usar, enfim. Mas eram seres humanos, mas não eram, né, a ideia deles é que não eram dignos, né? Então, assim, lá em Atenas, eles eram usados para trabalhar nas minas de prata. Nas minas era o pior serviço, né? Que o escravo podia pegar, porque o escravo sofria muito nas minas, né?
nos campos das pessoas, né, dos grandes proprietários de terra, nos campos e em atividades domésticas, como nós já vimos, né? Em Atenas eram as atividades domésticas. Assim, Atenas se caracterizou por não utilizar escravos no exército. Depois nós vamos ver que em Esparta eles usavam os escravos no exército. Eles convocavam os escravos para lutar nas batalhas contra os outros povos. Mas Atenas não usava escravos no exército. Contingente, mais pessoas para a batalha, eles até utilizavam, mas não era costume. Se caso esses escravos em Atenas eram chamados para a guerra, eles depois da guerra seriam libertados. Isso era uma lei que eles tinham lá. Se os escravos lutaram pelo povo, pela cidade, eles seriam libertados, mas eles não seriam cidadãos. Tá? Eles não seriam cidadãos atenienses, eles seriam livres, mas não podiam exercer a cidadania, porque eles tinham sido escravos. Isso é importante dizer. Né? Como já falei, né, várias vezes, a abolição da escravidão por dívidas. Atenas aboliu a escravidão por dívidas. Eram só prisioneiros de guerra. Tá? Vamos falar sobre Esparta. Esparta tem uma curiosidade. Esparta tem uma curiosidade que o Estado espartano era o que monopolizava os escravos, assim, os ilotas, eram os povos, eles chamavam de ilotas, os povos que habitavam o território onde seria formada a cidade de Esparta. Antigamente eram os ilotas. Os ilotas, os espartanos chegaram, subjugaram eles, dominaram eles, mas eles não eram considerados escravos. Eles eram escravos do Estado. Eles eram obrigados a dar parte da produção da sua agricultura, enfim, de tudo que eles produziam, eles eram obrigados a ceder para o governo de Esparta, mas eles podiam ficar com uma parte disso. Só por essa razão, eles não eram considerados escravos, mas eles estavam subjugados por Esparta. Eles eram maltratados e tudo mais. Eles eram considerados escravos. Né? Então, esses ilotas eram esse povo que habitava e eram responsáveis por toda a produção agrícola da cidade. Né? O Estado, eram escravos do Estado, e o Estado mandava neles. Né? Por que eles faziam isso? Sendo os ilotas, as pessoas responsáveis pela produção agrícola, para alimentar a cidade, né? Os espartanos, o povo que era cidadão, considerado cidadão espartano dessa polis grega Esparta, ficavam apenas treinando para a guerra. Né? Eles desenvolviam habilidades militares. Então, os espartanos ficavam confortáveis ali para desenvolver suas habilidades militares. Eles não precisam se preocupar com produzir comida, eles não precisam se preocupar com limpar as coisas, não precisam se preocupar com mais nada, a não ser treino e guerra. Certo? Então, eles tinham os ilotas ali subjugados a eles para trabalhar para eles, para produzir para eles, alimentar a cidade, deixando para os ilotas uma pequena parte dessa produção. Né? Só por isso não eram considerados escravos, mas né, eram obrigados a trabalhar para eles. E para eles ficavam lá treinando e guerreando. Enfim, não eram escravos, entre aspas. Certo? Como eu botei ali, ó, não eram escravos, mas eram escravos, né? Porque eles não faziam exatamente o que eles queriam, eles tinham que fazer. Eles não eram propriedade dos espartanos, dos espartanos individualmente, elas eram propriedades do Estado espartano. O Estado espartano obrigava-os a trabalhar. Tá? Eles formavam, sim, dentro de Esparta, uma comunidade à parte. Eles não eram cidadãos de Esparta. Tá? Entende? Eles não eram cidadãos, eles não tinham direitos políticos em Esparta. Né? Eles não faziam parte, eles não podiam opinar, eles não podiam reivindicar nada em Esparta. Eles eram submetidos e não tinham direitos legais. Como eu falei ali, propriedade do Estado.
Esparta mandava neles, né? Obrigados a ceder parte da produção a todos os espartanos, ou seja, os ilotas alimentavam a cidade e podiam ficar com uma parte, eles alimentavam toda a cidade de Esparta, com o seu trabalho, com o seu suor, né? Como eles não eram considerados cidadãos, né? Olha só, eles não eram escravos, mas eles eram passíveis de receber castigos físicos e serem mortos por qualquer espartano, sem que esse sofresse nenhuma punição pelo ato. Então, os espartanos, qualquer espartano não estivesse contente com qualquer ilota, ele ia lá, matava o ilota. Não acontecia nada com ele. Ele era um cidadão espartano, o ilota era um subjugado, né? Apenas um produtor agrícola, e matava, se não gostava do cara, matava, e não sofria punição, né? Isso era uma característica de Esparta. Qualquer espartano podia matar qualquer ilota, podia machucar qualquer ilota, cortar um braço de um ilota, e não aconteceria nada a ele pela lei, né? Claro que, devido a isso, né, houveram diversas revoltas ilotas, né? Tem registro de muitas revoltas desses não escravos, né? Eles se revoltaram, mas acabavam sempre perdendo essas guerras, né? Porém, os espartanos tinham uma força militar para controlar os ilotas, ou seja, eles tinham uma milícia ali para controlar só os ilotas. Por quê? Porque a qualquer momento eles se revoltavam, ia lá um espartano, matava, não acontecia nada, eles se revoltavam, paravam de produzir, eles fugiam, né? Então eles enfrentavam dentro do possível ali os espartanos, né? Então houveram muitas revoltas ilotas, mas sempre acabavam perdendo, porque os espartanos, enquanto os ilotas trabalhavam arando a terra e produzindo alimentos, os espartanos treinavam a arte da guerra. Então fica muito difícil, né, você lutar contra alguém que só faz isso, né? Eles só lutavam. Então ficava muito complicado lutar contra os espartanos. Aqui uma imagem, né? Uma representação aí um espartano aí mandando os ilotas trabalharem, né? Aqui a gente vê Esparta, né? Esparta. Certo, pessoal? Vamos lá, então, sintetizar um pouco de tudo do que a gente falou, né? Nós vimos aí que a história grega se dividiu em 5 períodos, né? Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico, helenístico, que as cidades eram várias cidades-estados diferentes entre si, chamadas de polis, né? Com suas leis próprias, que quem era cidadão grego era quem possuía terras nessa cidade, né? Os estrangeiros eram excluídos da vida política, não tinham opiniões para nada, a não ser em Atenas. Atenas tinha um pouco de de mobilidade nisso, mas enfim, a maioria, o resto das polis não tinha, né? Atenas e Esparta meio que elas têm essa diferença entre uma e outra, né? Atenas se desenvolveu na arte, na filosofia, na literatura, Esparta na capacidade guerreira. Inclusive, na Guerra do Peloponeso, dentro de toda aquelas mortes, aquela morte de homens, essa guerra que durou mais de 30 anos, que eu tinha falado antes, Esparta venceu Atenas, né? Não sem antes muito sacrifício, mas venceu pela sua capacidade guerreira também, né? Mas venceu e depois foi derrotada quando chegou o pai de Alexandre, né, o Filipe, e depois Alexandre dominou aí, vieram da Macedônia e dominaram o Império, né? Então, na maioria das cidades gregas, a escravidão era por dívidas ou por prisioneiros, né, sendo prisioneiros de guerra. Existiu, né, dentro da Grécia, essa comercialização, rapto e pirataria de escravos, que a gente viu agora há pouco, né? Essa característica
Por quê? Por que essa característica aconteceu? Justamente porque aumentou muito o número de escravos, né? Que nós não vimos na Mesopotâmia e no Egito, essa grande quantidade de escravos, e essa grande quantidade de escravos acabou gerando um comércio de escravos, né? Um produto, venda, troca de mercadorias. E gerou muito dinheiro, né? Para quem conseguia roubar lá, escravizava e depois revendia. Se a família não tinha dinheiro para pagar esse escravo, ele revendia. Então, aconteceu isso na Grécia. A Grécia se caracterizou por isso, né? Se caracterizou por isso justamente porque tinha muitos escravos e era possível fazer isso. Né? Atenas se caracterizou por não utilizar escravos no exército, né? Se tivesse utilizado, seriam libertados. E aboliu a escravidão por dívidas. Ela foi abolida em Atenas. Esparta, o que caracterizou Esparta foram os ilotas, que não eram escravos, mas que tinham que trabalhar para alimentar a cidade, e eram servos do Estado. Nós não vamos dizer escravos, porque na historiografia não é considerado escravo, mas vamos dizer que eram escravos também, né? Que eram escravos, porque eles podiam ficar só com uma parte do que eles produziam, e eles tinham que dar para Esparta o resto da produção. Eles não tinham direitos, eram obrigados a ceder sua produção aos espartanos, além de sofrer castigos e até a morte sem que nada acontecesse, né, com os espartanos. E isso gerou também muitas e diversas revoltas desses ilotas. Bom, enfim, falamos sobre a escravidão grega, contextualizamos a Grécia ali, na antiga, falamos sobre diferenciamos duas das grandes cidades-estados, duas das grandes polis gregas, né, Esparta e Atenas, que tiveram um grande conflito, que se caracterizavam por isso, né, a Liga de Delos contra a Liga do Peloponeso, uma liderada por Atenas, outra liderada por Esparta. Como era a escravidão em cada uma das cidades, a gente viu que agora começou a aumentar o número de escravos, que na Mesopotâmia e no Egito não tinha, né? Nenhuma das duas civilizações tinha, e aqui começou a aumentar muito o número de escravos, e aí quando a Grécia cai e entra o Império Romano na jogada, né, que o Império Romano invade e começa a criar mais ainda territórios, que é o que nós vamos falar no próximo, né, no próximo vídeo aí, né, a gente vai falar sobre esse Império Romano que expandiu, que aumentou aí muito o número de escravos. Se na Grécia eu falei da casa dos milhares, quando chega o Império Romano, já vão para cá dos milhões de escravos. Né? O Império Romano inteiro tinha milhões de escravos, certo? E depois tem uma característica na Roma, né, que não teve nenhuma das outras três, né, que é própria do Império Romano a respeito dos escravos. E nós vamos ver no próximo vídeo essa diferenciação aí da escravidão romana para a grega. Bom, pessoal, terminamos aqui com a história da escravidão grega. Espero que tenham gostado, tá? E no próximo vídeo vamos falar sobre a escravidão romana. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Vamos lá.